para orar por esse tempo? Alguém pode orar por esse tempo de mensagem que a gente vai ter? Bom, ok. Senhor, a gente é grato, Deus, por estar junto aqui como igreja, Senhor. Nos ajude a manter o foco, a prestar atenção, Pai. A gente também pede para que o Augusto consiga passar o que ele quer passar para nós, Senhor. Nossa oração é que a gente tenha um momento aqui de culto, Deus, lembrando daquilo que o Senhor quer para nós e que a gente possa estar, não só nesse momento, né, Deus, mas semana, repensando, aplicando a sua palavra, para que a gente possa glorificar o Senhor cada vez melhor. Isso, em nome de Jesus, amém. Renan, obrigado. O pessoal já viu qual vai ser o título da mensagem daquilo que a gente vai trabalhar essa manhã, que é as boas notícias. Eu queria, se você puder, abrir sua Bíblia ou abrir seu telefone, colocar no aplicativo da Bíblia. A gente vai trabalhar um texto de Romanos capítulo 1. É um texto que eu gosto bastante, que a gente vai trabalhar, que é um dos textos que eu gosto de usar quando eu vou abordar alguém com o Evangelho. Né? Eu creio como toda a palavra de Deus, e a gente vê naquele texto de 2 Coríntios, capítulo 3, 16, ele fala: toda a escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e educação na justiça. Como a escritura sagrada, ela colabora para dois princípios, né? Para o cristão, ela é fonte de conhecimento, né, de verdade, princípios para a vida, né, como no geral. E para o descrente, ela é fonte de salvação. Né? E então, o texto que a gente vai trabalhar nessa manhã, ele tem esses dois aspectos. Ele nos serve como uma esperança para poder passar o Evangelho para as pessoas, e para as pessoas que não o conhecem, é fonte também de esperança, porque dá conforto para a vida e ajuda a pessoa a tomar uma decisão. Né? Eu estava muito indeciso no que a gente poderia conversar nessa manhã. E fui para alguns textos e ficou difícil. Aí eu estava pensando, né? E eu acredito que Deus trabalhando no meu coração, né? O que mais a gente almeja nesses últimos tempos? O que a gente mais espera, né? Nesses últimos tempos? São boas notícias, né? Boas novas, né? Você liga o noticiário do jornal. Eu não sei se alguém ainda tem esse hábito de ver algum tipo de telejornal, né? Acredito que a maioria das nossas fontes de informações vem dos aplicativos e das nossas redes sociais, né? E quanto a gente espera por notícias boas, né? E ainda mais em tempos de pandemia, né? Isso é maior ainda, né? A gente espera que essa vacinação seja mais rápida e que todos estejam vacinados. Aí depois a gente cai, não, poxa, espero que essa vacina surja o efeito que deveria surgir. E a gente espera que isso logo se acabe e a gente volte para os nossos costumes que tínhamos antes, que a gente achava. Hoje a gente acha que o padrão antigo era bom, né? Mas a gente acha que o normal é voltar para aquilo, né?
E eu acredito que a gente não vai voltar para isso mais. É outra vida, é outro mundo, mas isso é um outro bate-papo. Mas a gente espera sim, a gente tem esperança que essa situação seja contornada o mais rápido possível, né? E que a gente pare, sei lá, tenha mais segurança na nossa vida e no nosso relacionamento, né? Uma dificuldade que a gente tem de relacionamento. E, de novo, né? O evangelho é relacionamento com pessoas e com Deus, né? E, infelizmente, a gente espera por notícias para a gente poder se relacionar com as pessoas, né? Isso nos é tirado, né? A gente espera pela uma economia melhor, né? Que as coisas, que o governo funcione e que uma economia mais justa, tanto para o trabalhador quanto para as empresas e para tudo, né? Esse quando se acaba o culto, só para poder ter um efeito ilustrativo, quando se acaba o culto, e a gente olha um grupinho de homens conversando, pode ter certeza, eles estão falando, antes falávamos de futebol, antes falávamos de outras coisas, a gente fala de economia, a gente fala dos valores das coisas, a gente fala do quanto as coisas estão difíceis, quanto as taxas de desemprego e como as coisas estão acontecendo, como a gente vive numa bolha e tudo mais. Essa é a pauta dos nossos diálogos, porque a gente espera por boas notícias, né? Mais que a gente pode esperar para saber o que vai comer, o que vai vestir, a gente espera por boas notícias de todos os lados, né? Enfim, então eu gostaria de promover um exercício para nós, e é o seguinte: pense, né? O que você gostaria de receber como notícia? Qual é a notícia que você está ansioso, né? Está esperando, né? Eu passei esses tempos, passei por um processo seletivo na empresa, eu estava esperando, aguardando uma notícia, né? Eu queria promover isso, né? Qual é a notícia que nós esperamos, né? A gente espera, por fim de tudo isso, uma vida melhor, uma vida mais digna, uma vida mais justa, uma vida mais limpa, né? E o que a gente espera? Acho que esse exercício pode nos ajudar a começar a entender qual o princípio o que a gente quer para essa manhã. Romanos capítulo 1, versículo de 8 ao versículo de número 17. É um texto bem conhecido e bem contemporâneo. Se você já leu esse capítulo, ok, dá uma revisitada. Mas se você não leu, leia, que você vai perceber umas coisas. Poxa, me parece que o apóstolo Paulo está escrevendo uma crônica no jornal. Ou ele está escrevendo um blog, alguma coisa do tipo na internet. Ou se preparando para colocar um post no Facebook, ou não sei se no Instagram dá para colocar tantos caracteres. Mas não, acho que dá. Mas é um texto muito, muito, muito atual, né? Eu vou começar lendo os versículos de 8. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por meio de vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. Em minhas orações, peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, sejam-me abertos caminhos para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês alguns dons espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejam mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, de muitas
muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher alguns frutos entre vocês, assim como tenho colhido entre os gentios. Sou devedor, tanto gregos como bárbaros, sábios como ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Versículo 16 e versículo 17. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de toda a salvação de todo aquele que crê. Primeiro os judeus, depois os gentios, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que no princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A gente precisa, eu queria entender, né? Comecei a ver nesse capítulo, né? E a gente vai trabalhar, a gente vai ver só esses dois versículos, o versículo número 16 e o versículo número 17, né? Que é um dos pontos centrais que eu quero, que a gente pode aprender da palavra de Deus. E a carta de Romanos é uma das cartas mais conhecidas do meio evangélico. É uma carta, sem dúvida, conhecida para os cristãos e para os não cristãos. É uma carta bem conhecida. E é uma das fontes de pregação do evangelho que a gente pode ter. Se a gente conseguisse dividir a carta, fiz uma divisão só para a gente poder entender. A carta de Romanos tem 16 capítulos. E de um a outro, do capítulo 1 ao capítulo 8, trata de verdades básicas sobre a salvação. Né? Do capítulo 9 ao capítulo 15, Paulo queria fazer uma compreensão das descrenças dos judeus e aonde os gentios podiam se encaixar, como que os romanos podiam se encaixar. E o terceiro, do capítulo 2 e o versículo 15, são princípios gerais da vida cristã. Né? Eu pensando no objetivo da carta de Paulo escreve essa carta para Roma, objetivando chegar à Espanha, um local onde o evangelho na época não havia chegado. E ele queria ajuda daquela comunidade, dos irmãos, para poder fazer essa obra, essa missão. Ele escreve essa carta no final da terceira viagem missionária. Paulo quer ajuda dos romanos, dos cristãos em Roma, para poder chegar, tanto ajuda no sentido de oração, como também no sentido de donativos, de recursos, né? E esse é o motivo dessa carta. Essa igreja que está em Roma não foi fundada por Paulo. A gente vê as cartas que Paulo direciona para as igrejas, Paulo fundando alguma delas, né? Mas a igreja que está em Roma não foi Paulo quem fundou. Alguns dizem, não sei se vocês se recordam, no capítulo 1, 2 de Atos dos Apóstolos, durante aquele evento marcante no dia de Pentecostes, é importante dizer isso, né? Lembra que estavam todos reunidos, existiam várias pessoas de vários povos, e naquele meio tinham os prosélitos romanos. Existem alguns que acreditam que aqueles prosélitos foram quem fundou a igreja em Roma. Paulo escreve para esse povo, em primeiro, e a gente leu isso, dando graça a Deus pela vida daquela igreja que estava sendo útil para o evangelho. Isso era notório na época.
E ele estava recebendo notícias disso, né? O Paulo, quando ele escreve também para as questões em Roma, existia uma preocupação de Paulo com relação a alguns ataques que ele estava surgindo, os ataques tanto no sentido do seu apostolado, sobre injúrias no sentido de que ele havia abandonado o judaísmo, era um herege ao judaísmo, ele tinha traído o judaísmo para uma nova religião, né? E Paulo sofreu bastante esse ataque, né? Tanto para na primeira viagem, na segunda viagem, né? Quando nós lemos a carta aos Gálatas, Paulo está preocupado basicamente com esse ataque, né? Esses ataques, né? Então, esses fundamentos é importante para a gente poder pensar. Por isso que ele dividiu os primeiros capítulos como capítulos principais para a salvação. Isso aí já me dá uma ideia de que é um bom exercício e é uma boa lição nós temos os nossos tempos em devocionais com as cartas de Paulo aos Romanos, né? Eu quero deixar como dica, se você quer recursos evangelísticos bons, né? Se você não invista seu dinheiro em materiais, tal, leia Romanos. Romanos é uma carta, os primeiros capítulos de Romanos é uma carta muito bom. Você vai conseguir tirar bastante proveito das palavras de Paulo para poder falar do Evangelho. Porque Paulo fala muito sobre doutrinas básicas para a salvação, né? E uma delas a gente vai ver nessa manhã, né? Eu queria, como ideia para esse tempo, eu queria, a partir desses 2 versículos, tentar demonstrar que o Evangelho é o poder de Deus e a revelação da justiça de Deus. Ok? O Evangelho é o poder de Deus e é a revelação da justiça de Deus nesses dois textos. Primeiro, uma coisa que me chamou a atenção quando eu leio esses 2 versículos, quando eu olho para a palavra eu não me envergonho, né, do Evangelho, né? Essa palavra de não envergonhar do Evangelho, né? E eu tive pensando assim, né? O quanto às vezes ainda eu me pego. Desculpa. O Rômulo gosta de definir muitas coisas pelo aquilo que elas não são, né? E, às vezes ele vai definir uma palavra, ele vai para o seu oposto, né? E aqui a gente vai fazer o inverso, né? O que eu não me envergonho, o que é vergonha, né? O que é esse sentimento de constrangimento, de medo, né? Imagine você pego numa situação, né? E você é constrangido por algo, né? Esse é o sentido da palavra, né? Só que esse é o sentido ao contrário da palavra, a gente poder entender, né? Paulo estava reforçando que ele não tinha de se envergonhar do Evangelho. Eu separei 2 textos nas Escrituras onde encontra-se essa palavra para a gente poder ter uma ideia, né? Paulo usando ela em outra situação, em Timóteo. Portanto, não se envergonhe de testemunhar ao Senhor, nem de mim. Sou prisioneiro dele, mas suporte comigo o sofrimento pelo Evangelho, porque é o poder de Deus. Tem o mesmo sentido, né? E Lucas 9, no Lucas 9, 26, é uma advertência de Jesus, ele dizendo: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier a sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos.
né? Esse texto, esse versículo em questão de Lucas 9, 26, ele está acompanhado daquela lição que Jesus dá para quem quiser ser discípulo dele, né? Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. E o versículo anterior, e aquele que perder a sua vida, aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse esse vai achar, esse vai ganhar a vida, né? Esse versículo está depois disso, né? Depois de que Jesus lança essa ordem da gente abandonar a nossa vida e viver uma vida disposta a Ele, ele fala, olha, se alguém tiver vergonha, é uma advertência das palavras, né? Ele também vai ter vergonha, né? Nesse sentido, vergonha aqui é um medo de se lançar. Existe dois tipos que a gente, dois aspectos que a gente pode pensar dessa palavra vergonha, né? Vergonha no sentido de ser constrangido de algo, ou vergonha de se lançar a algo que você ainda não conhece. E Paulo, nesse sentido, nessa ideia, ele está falando só, o evangelho não há nada de se envergonhar. Não, nós não temos que ter vergonha do evangelho. Até porque o evangelho não é nosso, né? Existia isso é uma história, um pastor conhecido, acho que o Rômulo já contou isso. O pastor conhecido foi dar uma palestra numa faculdade, eu acredito, de filosofia. E durante o tempo de exposição dele, ele disse a seguinte frase, né? Deus é bom. E ele esperou a reação das pessoas a respeito dessa frase. E ele, antes disso, tinha dito que isso impactaria. Esse é um grande problema da humanidade, isso é um grande problema para o ser humano, de que Deus é bom. E aí, de repente, se levanta um corajoso, né? Pô, como assim? Deus é bom. Aí ele fala, não, Deus é bom, mas você não presta, nós não prestamos, né? O problema está conosco. Então, ele insiste ainda na ideia de que ele ainda é bom. Então, lhe é colocado uma situação de que se fosse projetado todos os pensamentos dele, se ele ia vir, né? Ele não ia aparecer, ele ia fugir, porque isso iria cair em vergonha. Então, esse sentimento de lançar de vergonha, poxa, será que as pessoas vão dizer? Será que vão falar? Esse sentimento não se apegava ao apóstolo Paulo quando ele vai se referir a Roma, aos romanos, né? Para o propósito dele de encorajar os cristãos que ali estavam, né? Como aplicação, e eu acredito que tem uma aplicação aqui, né? Pense num momento em que você já experimentou esse sentimento, né? De constrangimento, de vergonha. Talvez isso ajude você, e como me ajuda, a lembrar daquela famosa frase, né? O que vão pensar de mim? O que será que vão pensar de mim, né? Isso pode ser para um descrente, ou alguém, vou dizer assim, não, alguém que ainda não caiu em si ou não foi alcançado pelo Evangelho, ainda não consegue enxergar o Evangelho, né? Talvez dar o primeiro passo para o Evangelho sempre está ligado ao que as pessoas vão dizer, né? O que vão dizer de mim, né? Que agora eu vou ser crente, que agora eu vou ter uma vida diferente, eu vou para a igreja, eu vou me reunir com outras pessoas. O que será que vão dizer? O que será que meus amigos vão dizer? Então, esse sentimento de vergonha está ligado a isso, né? Eu queria, ao longo desse tempo, nos encorajar a, quando surgir esse questionamento no nosso evangelismo, ou para alguém que a gente for conversar, que nós possamos ter o sentimento de Paulo de que o evangelho não é vergonha,
Pelo contrário, o evangelho contrário é o privilégio. E também a respeito daquilo que Jesus advertiu. E quanto à nossa responsabilidade de denunciar o evangelho? Quando Jesus coloca em Romanos, quando Jesus coloca em Lucas 9 e 26, Jesus está colocando um peso também de responsabilidade. E eu falo infelizmente e olho para a minha vida, né? Quantas vezes eu fui pego nesse sentimento de vergonha, né? Poxa, não vou falar do evangelho, não. Pois, não, sabe? Eu não tenho não tenho tanto recurso para poder falar do evangelho aqui, né? E eu tenho vergonha daquilo que eu vou te dar a convicção daquilo que eu creio, da minha fé, do meu credo. Eu estava e para a gente prosseguir, e ele deixa bem claro que o que ele não se envergonha é do evangelho. E daí vem a boa notícia. O que é o evangelho? O evangelho é boa notícia. A palavra evangelho está ligada com boas notícias, boas novas. Isso aparece nesses textos, está grifado. Jesus falando em toda a Galileia, ensinando na sinagoga, pregando boas novas do reino e curando todas as enfermidades e as doenças entre o povo. Esse texto Jesus está falando ali, começando o Sermão do Monte, falando sobre as boas novas, o evangelho. Então, quando no nosso tempo de evangelismo, falar do evangelho é dar boa notícia. Esse é o sentido da palavra. A palavra evangelho tem essa ideia, né? Eu separei também uma descrição do evangelho daquele famoso escritor. A gente até viu isso. O Romo pregou uma série do Mike Dever que ele fala sobre o evangelho. Para realmente ouvir o evangelho é ser o abalo em seu amargo. Ouvir realmente o evangelho é mudar. Você já ouviu o evangelho? Não umas palavras confortantes sobre sua bondade, ou sobre aceitação de Deus, ou sua disposição inofensiva, sobre a disposição inofensiva de Jesus para fazer amizade a todos. Ou mesmo todas as palavras convincentes sobre como lidar com alguns pecados da vida. Mas você ouviu a grande mensagem da Bíblia sobre Deus e nós? Parece a melhor notícia que você já ouviu. Velhos pecados perdoados, essa é a definição dele de evangelho. Velhos pecados perdoados, nova vida começou. Um relacionamento pessoal com Deus, o seu Criador, agora para sempre. Que notícia melhor você poderia ouvir, né? É bom resgatar, né? É bom resgatar, quando nós pensamos no Evangelho, nessa notícia de salvação, é bom resgatar como o Evangelho nos alcançou. Tem um artigo, e ele está disposto no site da IBV, que fala sobre o Evangelho que nós devemos pregar todos os dias, daquele John Piper, né? E eu acredito que nós devemos, todos os dias, pensar no Evangelho nesse sentido, né? E porque nós nos esquecemos. Nós nos esquecemos do que é o Evangelho. Nós não sabemos. Às vezes a gente acha que o Evangelho são palavras confortantes. São meros conselhos, meros conselhos de uma vida próspera, de uma vida melhor, de uma vida mais digna para nós. A gente
tem na nossa ideia de evangelho aquilo que o nosso coração diz que é o evangelho. E a gente precisa entender muito bem. Nós os homens, estamos estudando o livro Pastores dos Lares, né? E a gente, esses últimos tempos, estávamos falando sobre o evangelho no lar. E o que é o evangelho? A gente precisa pregar o evangelho para os nossos filhos e anunciar o evangelho para os nossos filhos. E o que o evangelho produz, e o que ele precisa demonstrar, quais as características que ele precisa demonstrar, e o que ele produz em nós. E uma das coisas que o evangelho produz em nós não é vergonha, é coragem. Não é vergonha, é coragem. Esse é um fruto produzido pelo evangelho em nós. Em Atos 20 e 24, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus Cristo me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Uma definição de evangelho, uma definição da graça de Deus. Esse texto de 2 Coríntios 4:4 é um texto bem conhecido e é um dos meus preferidos também. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que eles não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, a imagem de Deus. Como ainda a gente se pega com essa imagem descoberta? Como ainda a gente não vê a imagem do Filho, a imagem de Deus, que é o Filho, a imagem perfeita que é o Filho, a imagem perfeita de Deus, o Filho, né? E a gente esquece disso. E esse texto quer nos alertar a respeito disso. Existem outras definições, e eu marquei aqui, e vocês que quiserem anotar, ou que vão ver depois e anotar, existem várias definições da palavra evangelho no Novo Testamento, né? Tem o evangelho do reino, Mateus 4:3, o evangelho de Jesus Cristo, Filho, Marcos 1:1, o evangelho de Deus, Marcos 1:14, o evangelho do reino de Deus, Lucas 16:16, o evangelho da graça de Deus, Atos 20:24, o evangelho do Filho, do seu Filho, Romanos 1:9, o evangelho de Cristo, Romanos 15:19, o evangelho da glória de Cristo, 2 Coríntios 4:4, o evangelho da salvação, Efésios 1:13, o evangelho da paz, Efésios 6:15, e o evangelho do nosso Senhor, e o glorioso evangelho do Deus bendito, Timóteo 1, 1 Timóteo 1:11. Né? Essas são algumas definições do Novo Testamento que a gente tem sobre a palavra do evangelho. E o que o evangelho é? Paulo não se envergonhava do evangelho, por quê? O texto diz, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro os judeus, depois os gregos. É interessante pensar, né? Eu acho que as crianças têm muita ideia, né? Eu grifei esse verbo, o poder aí, ó, como algo que chama a atenção, o poder de Deus para a salvação, né? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação, né? Que tem a ver esse poder, né? Esse poder essa palavra tem duas definições, né? Antes disso, deixa-me falar. Talvez as crianças vão ter uma ideia interessante desse sentido de poder, né? Os heróis da Marvel, os heróis da vida, o poderoso, alguém que tem a força, alguém que é mais poderoso do que outro, alguém que derrota o outro, né? E o evangelho é o poder de Deus. Essa palavra poder, ela está escrito como, ela tem
tem um sentido no grego dunamis, né? Esse dunamis tem duas maneiras de enxergar, né? A primeira, ela tem a raiz na palavra dinâmica, né? Tem um sentido de energético, dinâmico, vivo, descreve aquilo que é marcado por uma atividade ou mudança, geralmente contínua e produtiva. Aquilo que é dinâmico é caracterizado pela energia ou força que produz o movimento e não um controle estático, né? Nesse sentido, a palavra poder é dinamismo, né? O Pierre, um tempo atrás, nos encorajou sobre o cristão dinâmico. Isso tem a ver com isso tem a ver, né? O evangelho é o dinamismo, é algo dinâmico, é algo que tem em si, é algo que é poderoso. Pensar nisso, pensar que o evangelho é poderoso, nos ajuda nesse sentido, nos ajuda a ter sentido nos ajuda a ser dinâmico na nossa vida, ter produtividade no que a gente faz. Esse é o sentido, né? Existe um outro sentido, que é o sentido de dunamis, dá origem para aquela palavra que a gente conhece como dinamite, que é um poder destrutivo, né? Dinamite é aquilo que explode, né? Mas não é poder que explode as pessoas. Não, é o efeito desse poder, né? E é isso que Paulo está querendo demonstrar como o poder de Deus. E Paulo vai usar esse poder em outras passagens, que é 1 Coríntios 2 e 4, a minha mensagem e a minha pregação não é contida por palavras persuasivas de sabedoria, mas consistente a demonstração do poder do Espírito. Outra parte em que Paulo fala sobre isso, 1 Coríntios 1, 18 e também 24. Pois a mensagem da cruz é loucura para que estão perdidos, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Mas para que os que foram chamados, tanto judeus como gregos, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Atos 1 e 8, né? Mas receberão poder quando vier quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Pensar nesse poder que o Evangelho traz, né? Como forma de aplicação, você já pensou no poder de Deus? Ou melhor, como você relaciona com Deus que tem como você se relaciona com Deus que tem todo o poder? Fica meio vago falar, né? Mas enquanto estava preparando e pensando, puxa, como que esse negócio é assustador? Como esse poder, como o poder de Deus é assustador. A ponto de resgatar o perdido, aquele que não tem mais condição. Em vários filmes que a gente vê de heróis, onde há vilão, e alguém vai lá e resgata o outro, e você pensa assim, cara, esse super-herói é poderoso, né? Pense no poder de Deus. Pense em algo que a partir disso criou tudo isso. Todas. E deu começo e fim para isso, todas essas coisas. Nosso Deus é poderoso. Amém. E que a gente tenha essa esperança nele, né? A gente não precisa ficar brigando quem é mais forte.
Nosso Deus é poderoso. Isso é uma esperança para nós maravilhosa. Maravilhosa. É assustador porque nos alcançou. Quando eu vou ministrar isso, quando eu vou falar isso, eu vou evangelizar alguém com esse evangelho, eu tenho que ter isso em mente. Eu tenho que ter em mente esse poder do evangelho, que não está em minhas palavras, mas está no poder do evangelho. Deixa eu me contar uma história. Um bandido indiano, um dos caras que era procurado na Índia. Eu não quero nem falar o nome, porque eu não consigo. Muito procurado esse bandido. Ele uma vez entrou dentro de uma casa e dentro daquela casa ele achou um livro. E esse livro tinha umas páginas bem fininhas. Ele levou esse livro e todas as noites ele enrolava seu cigarro às páginas desse livro. Dentre 3 ou 4 páginas arrancadas, ele observou que aquele livro estava no idioma dele. Ele começou a ler. E uma dessas mensagens, ele se rendeu a Cristo. Sabe que é um indiano se render a Jesus Cristo. O hindu tem, para um hindu, tem, para o hinduísmo, tem vários deuses, vários e vários deuses. Uma pessoa pode adorar vários deuses de uma vez só. O politeísmo é normal para o hinduísmo. E ele, numa das leituras, ele se rendeu ao Deus verdadeiro. E sabe qual texto que ele estava lendo? Romanos 1:16. Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Ele creu no evangelho. Ele se rendeu a Jesus. Isso trouxe consequências para ele. Ele se entregou à polícia e começou a pregar o evangelho enquanto estava detido. É interessante pensar nisso, né? O alcance e o poder do evangelho. Porque nos alcançou, me alcançou. E se a gente acha que a gente é fácil, a gente pensa que é fácil a gente falar agora sobre isso. Mas se a gente relembrar nossa vida antes do evangelho nos resgatar, não era nada, para mim não era nada legal. E o evangelho, o poder do evangelho arrancou a máscara, destruiu o meu castelo, a minha fortaleza e me jogou à ruína. E não tem outra. Esse poder, ele joga o homem ao chão. Nós estamos transmitindo para as pessoas algo que não é nosso. Algo que não é nosso. E que em si tem poder. E a palavra de coragem para nós, nessa manhã, é que esse poder faz toda a diferença. Para a minha vida faz diferença. Eu acredito que para a sua vida, se você é como eu, faz a diferença. Porque tem o poder, o evangelho tem o poder de transformar o rumo e a direção da nossa vida. E nos muda de ideia. E a gente começa a se relacionar com Deus Todo-Poderoso. Sabe o que é se relacionar com Deus Poderoso? As pessoas têm medo de que um país sozinho, um país lá no Oriente ou onde for, esteja fazendo uma bomba atômica, fazendo alguma coisa, uma bomba nuclear. E as nações ficam
todas com medo e investigam e fazem um monte de coisas. Com receio, com medo daquele poder e pode fazer. O Evangelho é mais poderoso que isso. O Evangelho é o poder de Deus. O poder para salvação. E como meio de aplicação, pense nisso, né? Será que cremos que o Evangelho é poderoso mesmo? Eu estou dizendo, porque isso serve para mim, né? A água, antes de molhar a produção, antes de molhar as plantas, ela molha o canal. Isso, pensei nisso. Será que eu creio mesmo que o Evangelho é poderoso? Será que quando eu estou falando com meu amigo do trabalho, eu estou transmitindo para ele um Evangelho que é poderoso, que aquilo que ele acha que é difícil, o relacionamento que ele tem com o pai dele, com o irmão dele, ou uma dificuldade que ele tem com a esposa, ou o que for, o Evangelho é o poder de Deus. Eu mencionei ontem um sábio dos nossos tempos, quando sempre arrotou soberba, sempre não, esse negócio de evangelho, esse negócio de crença, não, isso não é, não tá para mim, eu respeito, mas não tá para mim. Mas o cara, depois que descobriu o câncer, parece que começou a mudar de ideia, né? Ainda não mudou da ideia principal, né? Mas começou a pensar, né? Se a vida é isso aqui, estamos perdidos. Se é só isso aqui, estamos perdidos. E se a vida é eterna, se tem um porvir, a gente está mais perdido ainda. E ele acho que ele está começando a entender as coisas, como funcionam. E o que nos liberta dessa visão, ou o que nos liberta de desesperar com essa situação caótica, é o poder do Evangelho. Por que é o poder do Evangelho? Porque também o Evangelho, no Evangelho, é revelada a justiça de Deus. E aí que está o X da questão. Não é a minha justiça, é a justiça de Deus. É. Como o quanto a gente está preocupado com os métodos evangelísticos, o quanto a gente está preocupado com a maneira como a gente prega o Evangelho, ou como o Evangelho vai ser pregado, e, infelizmente, né, eu tenho percebido, e a gente tem uma tendência de esquecer da justiça de Deus. E eu queria reforçar isso, que o Evangelho é o poder de Deus, e é também, né, no Evangelho, nesse poder, é revelada a justiça de Deus. Você quer justiça, eu quero justiça, todos nós queremos justiça. Justiça para um país, justiça para uma nação, justiça no meu trabalho, justiça na minha rua, que o vizinho coloca o lixo dele na minha calçada. Nossa, justiça, mas eu não vou confrontar ele, não vou falar para ele, eu não vou falar com ele de maneira mansa e humilde. Não, eu quero justiça nisso, isso não é justo. Ou às vezes acontece uma situação difícil, algo está fora do nosso controle. Nossa, justo isso? Justo eu? Como a gente usa essas frases nos nossos dias, no nosso cotidiano? E que bom que o Evangelho, no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Né? E eu coloquei alguns textos para a gente poder pensar nisso, né? O apóstolo Paulo, em Filipenses 3:9, se é encontrado nele, não tenho a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante da fé em Cristo, justiça que procede de Deus, que é baseada na fé. A gente vai cair no mérito e escutar as pessoas, ou a gente a gente faz essas perguntas, né? Os irmãos que estavam aqui ontem viram uma sabatina do pastor. Acho que o pastor estava desconsiderando, estava
estava fazendo com as crianças o que fizeram com ele no concílio, né? E ele pegou as crianças com perguntas básicas, né? E até a Leila disse assim, poxa, eu acho que essas perguntas não são para eles, são para nós, né? Acho que o pastor quer avaliar os professores nos alunos, né? E ele estava fazendo perguntas desse tipo, olha, qual o que te salva? O que você faz? A sua obra? Por que você é salvo? Baseado em quê? Baseado em que nós temos a salvação? Baseado na nossa lei, no nosso código moral, na nossa moral de vida, né? E eu gostei eu coloquei o texto de Romanos 3, do 20 ao 23. Esse texto a gente se encontra naquele material do QR Code ali, ó, porque eu preciso ser salvo, Romanos 3. E o versículo 20, ele deixa claro, portanto, ninguém será ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência da lei. Ou seja, se nós obedecermos à lei, nós não vamos ser declarados justos. Vamos ser declarados legalistas. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Claro, Paulo está sendo claro. É pela lei, pelo código de lei que a gente enxerga onde está as nossas fraquezas, onde a gente peca, né? Aonde a gente não ama a Deus, não ama os nossos irmãos, não faz o que Deus espera de nós. É baseado na lei que a gente falou como miserável eu sou. Como o apóstolo Paulo fala, que miserável homem que sou, Romanos 7. Mas agora, a lei me condena, a lei nos condena e nos leva para o inferno, nos aponta para o inferno, nos aponta o custo da nossa vida, o caminho da nossa vida, do inferno. Mas ainda bem que o texto continua. Mas agora se manifestou a justiça que provém de Deus, né? Provém de mim, independente da lei, da qual testemunho dos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo para todos os que creem. Não há distinção, porque todos pecaram e estão destituídos ou separados da glória de Deus. Então eu preciso entender que no Evangelho tem no Evangelho está a revelação da justiça de Deus. Uma revelação, né? Te fez a revelação do sexo do nosso bebê ontem, né? E a gente, que legal, foi revelado ali, deixou aberto agora, né? Antes a maioria não sabia, só a Patrícia sabia, agora todo mundo sabe, foi revelado, né? O Marcelo está preocupado com essa revelação aí, ainda bem que não foi, né, Marcelo? Então, foi aberto, foi mostrado, né? E é isso. O Evangelho é isso. O Evangelho é a revelação da justiça de Deus. Que, de novo, né? Parece nada, mas é tudo. É tudo. Já pensou nós prestarmos conta diante de Deus? A gente estava conversando ontem como família, o quanto é difícil. Ainda bem que é só para a Jana, Leila. É só a Jana que tem essa dificuldade de prestação de conta. Eu não tenho essa dificuldade. Como é difícil prestar conta, né? Mas agora imagine você prestar conta para Deus. E aí você vai falar, Senhor, vou prestar conta aqui baseado no que eu fiz. O que você acha que Deus vai fazer com você? Ele vai te fulminar. Ele vai te reduzir a pó, a cinza, ou a nada. Ou ele aperta um botão assim, onde te zera, você não existe mais, nem sombra. Ninguém vai falar de você, parece que você nunca existiu.
Você vai argumentar para Deus. E a gente sabe, o texto fala, a Escritura diz, nossas obras para Deus é trapo de imundície. É trapo de imundície. Então, se nós fôssemos basear a nossa justiça para Deus, é trapo de imundície. Deus não é nada para Deus. Não é nada. Não é nada. E as profecias dizem, né? Muitos irão em meu nome dizendo, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal. Eu mostrei muita coisa, curei muitas pessoas e tal. E Jesus vai dizer para eles, apartai-vos, eu não conheço nem você, nem suas obras. Glória a Deus que no Evangelho é revelada a justiça de Deus, que é uma justiça que não provém de nós, como o texto diz, mas provém de Deus. E a gente crê nela, baseado na fé. Efésios 2, 8, 9. Nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. E aí a gente esquece do versículo 10. Porque somos feituras dele, criado em Cristo Jesus para boas obras. Ver, lembrar e poder enxergar, né? Eu vou dizer assim, poder enxergar que o Evangelho é a justiça de Deus, poder enxergar isso é maravilhoso para nós. Porque tira o nosso peso, cuidado com o que eu estou dizendo, tira o nosso peso e uma cobrança que temos para poder viver essa vida legalista, né? Eu faço isso aqui, porque eu preciso demonstrar e tal. Ao passo também que nos dá um peso de responsabilidade da gente ter a justiça de Deus ao nosso favor, que é revelada nas Escrituras. Eu me lembro, e só para poder usar como efeito ilustrativo, e não às vezes a ilustração tem esses defeitos e esses problemas, que às vezes pode parecer coisa. Eu me lembro quando na minha infância, eu pegava alguma coisa emprestado com alguém que não era meu, eu tinha que ter mais cuidado com aquilo com que era meu. Você compartilhava roupas com os meus irmãos, brinquedo com os meus primos, eu tinha que cuidar daquilo melhor do que eu cuido do meu. O Evangelho não é a minha justiça. Então eu não posso colocar os meus padrões no Evangelho. Eu não posso colocar a maneira como eu enxergo o Evangelho. Mas é a maneira como Deus coloca que o Evangelho coloca a justiça dele. E a justiça de Deus não é baseada na minha. Eu enxergo o homem do ponto de vista do homem. Deus enxerga o homem do ponto de vista dele. E eu preciso olhar que glória a Deus que a palavra dele revela essa justiça. Senão nós estávamos perdidos, né? De novo, né? O texto diz, mas se manifestou a justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual os testemunhos dos profetas. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus, a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção. Por que não há distinção? Porque todos pecaram, estão separados de Deus. Não é chavão. O curso da nossa vida é o inferno. Mas a justiça de Deus revelou. O poder de Deus revelou o Evangelho. E nos trouxe boas notícias. Boas novas. Esse texto de Romanos 4 e 3, que vai descrever um personagem lá do Antigo Testamento, e a Escritura diz, creu Abraão em Deus, e isso
e foi-lhe creditado por justiça. Esse texto se encontra, essa parte se encontra em Gênesis 15. Quando Deus fala para Abraão, Abraão, sai do meio da tua terra, do meio dos seus parentes e vai para um lugar que eu vou te mandar, que eu vou informar você, que eu vou ajudar você a chegar. Sai daqui, não fica no meio do seu povo. Era uma ordem. Pense nisso depois. Abraão não tinha contato com Deus, não. É a primeira vez que ele tinha contato com Deus. Ele obedeceu a ordem. E o texto diz que isso foi creditado por justiça. Tem um sentido que isso foi imputado por justiça. Isso lhe foi imputado. Isso lhe foi colocado. Né? E glória a Deus. Eu acredito que isso foi nos colocado também. Né? Para que a gente possa encerrar, eu quero pensar, né? Eu quero justiça, você quer justiça, enfim, qual justiça que a gente espera? A nossa ou a justiça de Deus, né? Você já pensou se fosse a justiça do homem que nos aprovasse diante de Deus? Como seria? Desenhe na sua mente aí, pense nisso, né? Sabe? Talvez durante seu tempo, pense como isso poderia acontecer, né? E por fim, né? Qual é a esperança que a justiça de Deus nos dá? Qual é a esperança que a justiça nos dá? Saber que a justiça de Deus, revelada no Evangelho, nos dá esperança em quê? Ok? Agora, Senhor Deus e Pai, sou mais uma vez grato ao Senhor pelo tempo que o Senhor nos proporcionou nessa manhã. Pai, obrigado porque o teu Evangelho, o Senhor é poderoso, Pai. E a gente viu isso na tua palavra, Pai. Que bom saber que nós temos um Deus poderoso. Que bom saber que o seu Evangelho é poderoso. Poderoso porque nos alcançou. Não posso falar para os irmãos, mas posso falar por mim. Alcançou alguém difícil, perdido, com a caminho do inferno. Mas o Senhor me alcançou. E obrigado por isso, Pai. Obrigado porque a gente consegue ler a tua palavra e entender, Pai, que o teu Evangelho realmente é poderoso. E como isso, Pai, aos nossos olhos, é muito assustador. É muito assustador. Como o Senhor é tão poderoso que é capaz de salvar o homem. Salvar alguém perdido, Pai. Obrigado por isso, Pai. Obrigado porque o Senhor nos salvou. E mais, Pai. Obrigado porque é o Senhor nos dá esse Evangelho para poder compartilhar com as outras pessoas, né? E as outras pessoas possam também enxergar o poder que esse Evangelho tem. O poder que o Senhor tem. Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado também, Pai, pela sua justiça. E não é a minha justiça, é a sua justiça. Pai, a gente não encontra as palavras corretas para definir, Pai. E às vezes nos falta recursos para poder pensar, para poder descrever o quanto é importante a justiça, a sua justiça, Pai. Pai, eu oro pedindo que o Senhor nos ajude a buscá-la, Pai. A gente precisa buscar, em primeiro lugar, a sua justiça, o seu reino, Pai. Em primeiro lugar das nossas vidas. Senhor, eu confesso que nós não conseguimos fazer isso, Pai. Objetivar a nossa vida em cima da sua
do seu reino e sua justiça. Não simplesmente para obter as coisas, mas sim para obedecer o Senhor e saber que é isso que o Senhor espera de nós, Pai. E o Senhor espera que nós não nos envergonhamos de pregar esse evangelho, de demonstrar esse evangelho, de falar para as pessoas sobre esse evangelho que nos alcançou, Pai. E que em si o evangelho tem poder, não pelo aquilo que nós falamos, não só pelo aquilo que nós falamos, Pai. Pai, é o Senhor que efetua o querer e o realizar na nossa vida, na vida das pessoas. Mas que nós possamos ter, Pai, ânimo, coragem, a ponto de não envergonhar do evangelho, a ponto de conseguir precisar o poder do teu evangelho, o teu poder, por causa do evangelho, e que as pessoas possam entender sobre a realidade da sua justiça, que não se baseia em códigos ou lei humana, mas se baseia na tua palavra, naquilo que o Senhor espera de nós. Para a gente poder ter uma vida, não uma vida melhor em si, mas que a gente possa ter uma vida que glorifique o Senhor, seja qual ela for, Pai. Seja com dificuldade ou sem dificuldade, que possamos glorificar o Senhor nessa vida, Pai. Eu oro agradecido ao Senhor, porque nós temos a Tua palavra, Pai. E na Tua palavra é revelado esse Evangelho, Pai. Que privilégio nós temos de poder ter, de poder meditar, de poder ler, de poder se alimentar dela, poder compartilhar com as outras pessoas. E ainda, por enquanto, Pai, a gente ainda não é reprimido por fazer isso. E glória a Deus que o Senhor nos dá esse privilégio, nos dá essa oportunidade, Pai. Nos ajuda a pensar nessas realidades durante o nosso dia, durante a nossa semana. Senhor Deus, eu agradeço o Senhor, Pai. Eu sou grato ao Senhor. Assim eu peço e agradeço. Amém. Vamos cantar mais uma música?